Convido o senhor vereador para nós retomarmos os trabalhos. Na sequência, eu peço ao secretário que faça a leitura da emenda ATA que foi realizada pelo vereador Clóvis e do vereador Laércio. Emenda ATA. Em tempo. Os vereadores Clóvis Comunel, Braga, Casagrande e Sadio Bernardo saíram para a viagem do dia 24, regressando no dia 30 do mês de abril de 2016. O vereador Laércio Garantiu agradece ao diretório do PP pelo convite para que seja pré-candidato a vice-prefeito, com apoio do DEM, PL, PSD, PSDB e PMDB. Certo, continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Quem concorda permaneça no está, e quem rejeita levanta. Aprovado por unanimidade de voto. Quando o secretário vai pegando as assinaturas dos vereadores, damos a sequência. Temos aqui por um ofício 061/2016. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Estado de Santa Catarina, município de Saltinho, ofício Gabinete do Prefeito 061/2016 para a Câmara Municipal de Saltinho, Santa Catarina. Excelentíssimo Senhor Presidente, Laurice Sebastião Gonçalves da Silva, senhores vereadores, prezados senhores. Cumprimentando-os cordialmente, vimos por meio deste convidá-los para participar da entrega oficial do certificado do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, SISB, para a Agroindústria Saltinho e Ireli, ME. A cerimônia será realizada no dia 20 de junho do presente ano, às 10 horas, nas dependências da agroindústria, localizada na Vila Oriental. A partir desta data, a empresa poderá comercializar seus produtos em todo o território nacional. Sendo que nos apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para informações adicionais que se fizerem necessárias e reiteramos nossos protestos da mais alta estima e superior apreço. Atenciosamente, Luiz de Paes, Prefeito Municipal. Feito a leitura do ofício, então fica estendido através do ofício o convite a todos os senhores vereadores para participar desse evento. Temos aqui um requerimento de exceção de pauta, vereador Antônio Comunel. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Saltinho, ao senhor Laurice Sebastião Gonçalves da Silva, presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento de isenção de falta. Antônio Comunel, com assento nesta casa, vem através deste, no que lhe confere o regimento interno da Câmara, após a aprovação do plenário, solicitar a isenção de falta da 16ª sessão ordinária, da 10ª sessão legislativa, da 5ª legislatura, realizada no dia 9 de junho de 2016, tendo em vista estar com compromissos anteriormente agendados. Nesses termos, pede deferimento, Saltinho, 16 de junho de 2015, eu acho que aqui tem, vamos fazer uma alteração, 16 de junho de 2016, Antônio Comunel, vereador PP. Esse não é de digitação. Considerando que o secretário, antes mais carinho, ele vai corrigir se ele da digitação da data do ano. Está em discussão o referido ao requerimento do vereador Antônio Comunel. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda permaneça no está e quem rejeita levanta. Aprovado por unanimidade de voto. Temos aqui mais um requerimento de exceção de falta do vereador Braulio Casagrande. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Saltinho, ao senhor Laurice Sebastião Gonçalves da Silva, presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento de isenção de falta. Braulio Casagrande, com assento nesta casa, vem através deste, não que lhe confere o regimento interno da Câmara, após a aprovação do plenário, solicitar a isenção de falta da 16ª sessão ordinária, da 10ª sessão legislativa, da 5ª legislatura, realizada no dia 9 de junho de 2016, tendo em vista estar com compromissos anteriormente agendados. Nesses termos, pede deferimento. Saltinho, 16 de junho de 2016, Braulio Casagrande, vereador PSD. Feito a leitura do requerimento, está em discussão o referido requerimento do vereador Braulio Casagrande. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda permaneça como está e quem rejeita levante. Aprovado por unanimidade de voto.
projeto de lei legislativo 02/2016, 16 de julho de 2016. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Saltinho, Lei Legislativa 02/2016, de 16 de junho de 2016. Fixa os subsídios do prefeito e do vice-prefeito, da remuneração dos secretários e diretores do município de Saltinho, a partir de 1º de janeiro de 2017, da outras providências. O prefeito municipal de Saltinho, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Subsídio do prefeito municipal de Saltinho para o mandato que se iniciará em 1º de janeiro de 2017 será de R$ 10.500 mensais. Artigo 2º. O subsídio mensal do vice-prefeito municipal de Saltinho para o mandato que se iniciará em 1º de janeiro de 2017 corresponderá a R$ 5.000 mensais. Parágrafo único. O vice-prefeito nomeado para exercer cargo comissionado na administração municipal deverá optar entre o subsídio correspondente ao mandato eletivo que detém e os vencimentos fixados para o cargo em comissão. Artigo 3º. Os secretários municipais receberão remuneração correspondente a R$ 4.500 mensais. Artigo 4º. Os diretores municipais receberão remuneração correspondente a R$ 2.500 mensais. Os valores fixados na presente lei terão revisão anual através de lei específica de iniciativa da Câmara Municipal, na mesma data e índice concedido aos servidores públicos municipais, observados os parâmetros legais e constitucionais. Artigo 6º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de dotação própria consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário for. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. 16 de junho de 2016, Aurice Bastião Gonçalves da Silva, presidente da Câmara. Feito leitura do referido projeto, está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda permaneça como está e quem rejeita levante. Aprovado por unanimidade de voto. Temos aqui mais um projeto de lei legislativo. Subsídio total se comparecer às sessões e participar integralmente dos trabalhos da ordem do dia. Parágrafo único. O cidadão terá direito ao 13º salário proporcional aos meses que estiver assumindo suas funções legislativas. Artigo 3º. O vereador licenciado por moléstia devidamente comprovada ou para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do município terá direito ao subsídio integral. Parágrafo único. O vereador licenciado para tratar de interesses particulares não terá direito ao recebimento do subsídio. Artigo 4º. O vereador que não comparecer às sessões legalmente remuneradas sofrerá desconto correspondente às suas faltas. As faltas às sessões poderão ser justificadas e o subsídio deverá ser pago quando, comprovadamente, o vereador deixar de comparecer por estar representando oficialmente o legislativo em atos externos ou nos casos de doença, mediante a apresentação de atestado médico, que deverá instruir o requerimento dirigido ao presidente da Câmara no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º. Quando o vereador estiver representando oficialmente o Legislativo, sua ausência será justificada pelo presidente da Câmara em sessão, constando da ata o seu registro. Artigo 5º. Na convocação da Câmara nos recessos legislativos, regimentalmente previsto, será efetuado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação conforme a lei. Artigo 6º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria e consignada no orçamento vigente, suplementada se for necessário. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, podendo ser prorrogada enquanto permanecer a regra constitucional prevista no artigo 1º.
Artigo 8º, revoga-se as disposições em contrário. Saltinho, 16 de junho de 2016. Aurice Sebastião Gonçalves da Silva, presidente da Câmara de Vereadores. Feito leitura do referido projeto, está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem rejeita, levante-se. Aprovado por unanimidade de votos. Temos aqui mais um projeto de lei 014/2016, de 16 de 6 de 2016. Projeto, senhores vereadores, tem cópia e pedir que o secretário faça leitura somente da mensagem. Estado de Santa Catarina, município de Saltinho, mensagem 014/2016. Senhor Presidente Aurice Sebastião Gonçalves da Silva, senhores vereadores da Câmara Municipal de Saltinho. Encaminhamos à consideração de Vossas Excelências projeto de lei abaixo relacionado para apreciação e votação em regime de urgência de acordo com a justificativa que segue. Projeto de lei número 014/2016, de 16/6/2016. Emenda. Dispõe sobre a autorização para a concessão de subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI e da outras providências. Esta proposição visa dar continuidade ao atendimento dos portadores de necessidades especiais do município de Saltinho na PAI de Cumpririm. A necessidade da manutenção do convênio com a referida entidade é de conhecimento de Vossas Excelências, que sabem da realidade do nosso município, da importância de propiciarmos aos portadores de necessidade especial o atendimento que é feito pela PAI de Cumpririm. Ainda todos somos sabedores da importância que tem na vida dos alunos que frequentam a PAI, o tempo que passam naquela instituição, pois é lá que são estimulados a viver, mesmo com suas limitações. O convênio com a PAI já existe. O que se busca com o presente projeto de lei é a alteração do valor do repasse ante a necessidade de valor maior. Sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço ao tempo que contamos com a unânime aprovação de Vossas Excelências. Saltinho, Santa Catarina, 16 de junho de 2016, Luiz de Pares, Prefeito Municipal. Feito leitura da mensagem do projeto, esse projeto vem do regime de urgência com consulta de líder bancário. Consulta de bancário do PDT. De acordo. Consulta de bancário do PSDB. De acordo. Consulta de bancário do PT. Consulta de bancário do PP. Consulta de bancário do PSD. De acordo. Por estar todos de acordo, está em discussão o referido projeto. Olá, presidente. Com a palavra o vereador Clóvis. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, eu, analisando e fazendo uma breve leitura aqui desse projeto de lei, a gente entende da necessidade da PAI. A PAI ela atende municípios aqui da microrregião, que está lá em Campo Herreiro, e através dessa lei deu R$7 mil nosso município vai repassar a eles, e certamente atende algumas e várias crianças do nosso município, e eu acredito que esse é um dos dinheiros bem aplicados que o nosso município faz esse encaminhamento. O que me acha estranho também, presidente, nessa lei, é que o projeto 0203 também trata de subvenção social, encaminhamento do recurso financeiro, que nós aprovamos esse ano, devido então ao período eleitoral, que eu tenho conhecimento, não pôde ser repassado às entidades. E agora, eu não sei que maneira, que lei que o município usa então para passar a subvenção social a essa entidade. Também é uma entidade sem fins lucrativos. Mas enfim, isso são questões que futuramente a gente pode estar levantando nessa casa. Então a gente se coloca favorável na nossa bancada do PSD e agradece aí a oportunidade de estar debatendo sobre esse projeto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Nilson. Cumprimentar a presidente dessa casa, colegas vereadores, funcionários, população. A gente que tem a oportunidade de conviver um pouquinho
com alunos que frequentam a PAI, sabe da importância que tem a PAI na vida dessas pessoas. Sabe também da importância que tem algumas outras pessoas para a vida dessas crianças. Queria aqui deixar registrado um fato extremamente interessante da nossa escola, que acredito que vocês todos conheçam, a filha do seu ele é motorista da agricultura, do seu João Pedro, uma criança, uma mocinha que vivia de acordo com as dificuldades dela e com bastante limitações, né? A filha do Tato aqui, professora que acompanhou essa menina, acompanhou ela durante uns 2 ou 3 anos. Hoje essa menina está lendo, está escrevendo. Pensem na alegria dessa mulher. Hoje ela já está com, acredito, com uns 14, 15 anos, está uma mocinha feia. A importância que é essas entidades para a vida dessas pessoas. Se não fosse, digamos, a PAI e a atuação da vossa filha e hoje de outros professores que acompanham, essa criança, assim como outras, estariam abandonadas lá dentro de casa, né? Devido às dificuldades que ela teria e tem, provavelmente ela não teria muitas chances de progresso. Imagine a alegria da família, a alegria dela. Hoje, quando se pega um livretinho lá e dá para ela ler, ela sorrisão e sai dentro. São registros assim que eu acredito que esse dinheiro, sim, de fato, é bem investido, porque, assim como ela, são muitos os casos. Aí tem um outro menino que esse ano tem acompanhamento do professor Nelson, e também já devia estar com uns 13, 14 anos, e o menino ainda não conseguia ler, devido às dificuldades dele, tem acompanhamento e tudo mais. E agora, nos últimos dias, ele começou a ler também. Imagina isso, a importância disso para a família, para o menino, né? Para a vida dessas crianças. Então, tenho certeza que isso tem que ser levado em consideração, que isso tem que ficar ao registro, porque para a vida dessas pessoas, essas entidades e essas pessoas que lidam com essas pessoas têm uma importância bastante grande e vão ser lembrados eternamente. Tá? Obrigado. Obrigado, Não sei vereador. se o vereador tinha. Qual a palavra, vereador Arceu? Senhor presidente, senhores vereadores, os funcionários, as pessoas que não. Só complementar as palavras, esse dinheiro que era passado, eles têm que fazer festa com complementação para chegar o fim do ano para estar em dias. Inclusive, eles fazem a festa todo ano na PAI, e já é 2 festas que nós ajudamos a fazer. O vereador Nelson, que foi almoçar lá, no sábado, vereador, nós saímos de casa às 4 da manhã, trabalhando, com 4 pessoas aqui. Eu levei a máquina em cima da prancha, foi feito 9 ovelhas e 5 suínos. Então, e lá nós saímos último domingo de novo, às 10 da noite, saímos de volta. E o povo participa. Eles tinham previsão para 450 almoços, tiveram que ampliar e correr a mais, atrás de um suíno lá foi para 480 almoços naquele dia. Tudo de beneficiantes da PAI. Que nem diz o professor, se vocês têm um tempinho, às vezes quando eu acompanhei, passa lá e vejo. Eu já tive a oportunidade de ir lá, que eu levei com ônibus, fiz a vez de outros motoristas. E é importante a gente ficar lá dentro assistindo aquelas pessoas, aquelas jovens, aquelas crianças, a educação que tem e o tratamento que tem com os seus professores. Por isso que eu digo, professor tem que ter uma paciência muito grande. E lá a gente se vê o tratamento que tem com aquelas jovens, tem crianças, e aquele dos professores e aprende, porque eu até tenho uma prima que é assim, ela é mocinha,
Não creio que ela não lê, não creio que ela não faz, está aprendendo dentro da parte. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Lagarto Curitiba. Senhor presidente, colega vereador, para falar um pouquinho, professor, nós temos o Marino, lá do São Mar, que eu vim aqui no colégio também, e ele, não sei se vai ser causa da PAI ou causa do internamento. Ontem, de novo, no colégio, fez mais uma. Foi para casa, pegou um facão, pegou 3 bodoques, uma faca e voltou no colégio para matar um coleguinha e dar uma facada na professora, diretor lá. Daí isso aí dá um fervo, dá uma correria. O conselho fica 2, 3 vezes por semana lá, colhendo só por causa desse menino. A polícia ficou quase o dia inteiro lá para tentar localizar o piada aí. Recolheram, que agora não sei se vai para pai ou vai para um outro internamento. Deu mais uma guerra lá e é um aluno assim, até meu filhado, que eu tenho mora lá na ponta, lá na ponta lá. Mental, assim, fica louco e quebra as casas, dá pesada do lado, é loucura. Então não sei o que vai acontecer, mas deve estar frente. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Não vereador mais para discutir. Quem está em primeira votação. Quem concorda com a permanência do está, então rejeita, levanta. Aprovado por unanimidade de votos em primeira votação. Na sequência, temos mais um projeto de lei. Projeto de lei também vem de urgência. Vamos pedir, cada um dos senhores vereadores tem cópia, pedir que o secretário faça a leitura somente da mensagem. Estado de Santa Catarina, município de Saltinho, mensagem de número 015 para 2016. Saltinho, Santa Catarina, 16 de junho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente Laurice Bastião Gonçalves da Silva, senhores vereadores da Câmara Municipal de Saltinho, senhores vereadores. Cumprimentamos cordialmente, nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminha em caráter de urgência o projeto de lei número 015 para 2016, 16 de junho de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bens móveis pertencentes ao patrimônio público do município de Saltinho, que especifica e dá outras providências. Exigência do artigo 21º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, indicando que para os casos de alienação de bens públicos, os contratos serão efetivados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Que o artigo 17 da Lei Federal número 8.666, de 21 de 6/93, Lei de Licitações, regulamentou o inciso 21º do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, tendo como requisitos a dependência sobre o real interesse público para alienação do bem, mediante justificativa, precedida de avaliação, obedecendo à autorização legislativa específica e licitação. O contido no artigo 45 da Lei Federal nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, o contido no artigo 81 da Lei Orgânica do Município, de 26 de 6/97, que disciplina a alienação de bens municipais, subordinadas à existência de interesse público, ratificando a legislação já citada. E o artigo 44 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 3/64, veda a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para financiamento de despesas correntes, salvo se destinadas por lei aos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos. A necessidade de manutenção das atividades do município, em especial a estruturação das patrulhas agrícolas, bem como daquelas que dependem de máquinas e equipamentos, mobiliário, dentre outros itens de patrimônio. A
a existência de bens patrimoniais em situação inservível ou desulcada, a necessidade de se dar baixa de bens patrimoniais que não se encontram em condições de uso, abarrotando depósitos e outras áreas públicas, dificultando o armazenamento de outros bens públicos. Os bens móveis relacionados no projeto de lei encontram-se em condições inservíveis ou fora das condições básicas para uso pela municipalidade, conforme a avaliação anexa realizada pela Comissão Municipal Permanente de Avaliação Mobiliária e Imobiliária, não encontrando outra destinação a não ser a alienação dos mesmos e regularização junto ao patrimônio municipal. Informamos ainda que os recursos obtidos com a venda dos bens a alienar serão destinados à aquisição de uma retroescavadeira para a patrulha agrícola do Rio Branco, com sede na Vila São Donato, bem como o valor obtido com bens da Secretaria da Saúde serão aplicados na mesma Secretaria. Sendo que se apresenta no momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço ao tempo que contamos com a unânime aprovação de Vossas Excelências. Saltinho, Santa Catarina, 16 de junho de 2016. Atenciosamente, Luiz de Paz, Prefeito Municipal. Feito leitura do referido projeto 015 de 2016, como vem do regime de urgência, consultando de bancada. Consulta de bancada do PSDB. Não concordo, doutor. Não havendo concordância, baixa para a discussão para estudo e parecer. Como mais um projeto e último projeto de lei 016/2016, de 16 de 6 de 2016. Peço ao secretário que faça a leitura somente da mensagem. Estado de Santa Catarina, município de Saltinho, mensagem 016/2016. Excelentíssimo senhor presidente Aurice Baixão Gonçalves da Silva, senhores vereadores da Câmara Municipal de Saltinho. Encaminhamos à consideração de Vossas Excelências o projeto de lei abaixo relacionado para apreciação e votação de acordo com a justificativa de série. Projeto de lei número 016/2016, 16 de 6 de 2016. Emenda. Dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito especial por conta do superávit financeiro e de anulação orçamentária de exercício anterior e da outras providências. Apresentamos para análise de deliberação em regime de urgência o projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$6.000 para aquisição de equipamentos para o Corpo de Bombeiros Militar do Pelotão de Campeiro, conforme a normativa ao convênio 02/2013, celebrado no Estado de Santa Catarina. Os recursos para custeio das despesas provenientes desta lei são oriundos de recebimento de taxas das vistorias realizadas pelos bombeiros no município de Saltinho. Sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço ao tempo que contamos com a unânime aprovação de Vossas Excelências. Saltinho, Santa Catarina, 16 de junho de 2016. Luiz de Paz, Prefeito Municipal. Feito leitura da mensagem do projeto, esse projeto também vem da regime de urgência, consultas e de bancada. Consulta de bancada do PDT. De acordo. Consulta de bancada do PSDB. De acordo. Consulta de bancada do PT. Consulta de bancada do PP. Consulta de bancada do PSD. De acordo. Por estar todos de acordo, está em discussão o referido projeto. Não havendo discussão, está em primeira votação. Quem concorda permaneça como está e quem rejeita levanta. Aprovado por unanimidade de voto. Trabalho que nós dias seriam esses, passamos a palavra livre. Temos aqui o primeiro vereador por inscrição, Nilson José da Silva. Pode ser aqui, senhor?
Pode ficar à vontade, vereador. Cumprimentar o presidente da Casa, colegas vereadores, a população, em especial o presidente do CDL do município, e demais. Inicialmente, eu gostaria de pedir desculpas por não participar na última sessão da etapa final da parte da tribuna, porque nós estávamos numa situação bem particular nossa, de família, lá e nós tínhamos que atender os nossos filhos, então nós nos retiramos. Gostaria então de pedir desculpas, não foi por falta de respeito e de educação com os colegas vereadores. Gostaríamos assim de lembrar que já nos próximos dias nós não teremos sessão até no dia das festividades do município, né? Acredito que talvez até tenha ocorrido uma falha em relação a isso, não veio nenhum ofício convidando os colegas vereadores, né? Devido, não sei se a próxima sessão vai ser na próxima semana, só lá dia 30, nós teremos a festa, todo mundo veio pelos cartazes, pelos comentários aí no dia 26, as festividades do município, né? Levar o convite, né? Da importância da participação de todos nesses dias, né? São momentos únicos em que a nossa população também merece o respeito e a consideração dessa casa. Debater um pouquinho a respeito do projeto que prevê alienação e venda de equipamentos do município. E basicamente o destino que isso vai ser dado. Diz aqui no penúltimo parágrafo que parte dos recursos seria para a aquisição de uma escavadeira com a patrulha do Rio Ouro Branco, com sede no São do Mato. Acredito que os colegas vereadores são conhecedores, na mesma proporção, maior até que a gente, do funcionamento das patrulhas agrícolas. Eu diria que talvez tenha sido uma das grandes iniciativas de uma administração, méritos para quem ajudou a implantar, méritos para quem está tocando, por terminar com algumas situações que era bastante comum a gente ouvir em administrações, das pessoas solicitarem serviço e, porque foi adversário, vamos deixar para daqui 30 dias, né? Porque foi adversário de fulano e tal lá, não dá para fazer com o meu vizinho lá, né? As patrulhas agrícolas, acredito, terminaram com isso, né? Hoje elas sobrevivem com o trabalho dos operadores e desonerou bastante as máquinas do município na condição de correria. Tenho certeza que no momento que essas máquinas, esses equipamentos forem vendidos e forem concretizados, essa compra dessa retroescavadeira para a patrulha do São Mato, eles ficaram com uma retroescavadeira usada. Eles, na hora do sorteio, eles talvez não tiveram a mesma sorte que os demais dois grupos, e eram só duas novas, né? Eles também terão talvez a alegria, a felicidade de ter uma máquina nova e que vai ajudar bastante no trabalho deles lá. Mas gostaria sim de deixar bem claro aqui a nossa intenção de dizer que essas patrulhas, quando pensadas e hoje, elas terminam, elas liquidam com a condição de fazer trabalhos para um, não fazer para outros, fazer algumas horas e não aparecer para quem fez, porque o operador que está ali, que está fazendo, ele também recebe em função das horas que trabalhou, né? Então acredito que em termos de legalidade, em termos de moralidade, talvez tenha sido uma das grandes ideias que foram implantadas e que estão dando certo aí.
Teria mais um assunto que nós teríamos para estar lidando agora, mas eu acho que nós vamos deixar para uma próxima sessão, presidente, até para nós não se alongar. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Na continuação, o próximo vereador, pela discussão, Laércio Peletier. Todo ao presidente, colega vereador, dona Fátima, nosso ex-secretário Ivan Jurona, presidente do CDL, nosso funcionário. Eu até fico meio estranho aqui. Não é muito tempo que eu participei ali no múltiplo uso da entrega dessas máquinas lá para a patrulha do São Donato, e é do Platum e aquela roda de carro. E aonde essa máquina, o prefeito e o secretário não puderam entregar no dia ali porque essa máquina estava na revisão. Então eu tinha que esperar um dia, 2 dias para essa máquina ir lá para o São Donato. E essa máquina estava na revisão, e essa máquina, segundo a informação do nosso motorista, que não consegue trabalhar, só está. E que revisão será que foi feita? E uma máquina de marca boa. Então eu vou analisar bem esse projeto e de repente na outra sessão, na outra, eu devolvo e nós votamos o projeto. Obrigado. Obrigado. O próximo vereador, por uma discussão, vereador seu discutivo. Novamente, outro. Só queria deixar registrado, senhor presidente, o acidente daquele gêmeo, que aquelas crianças se criaram junto com o meu Marquinhos, que são uma diferença de 4, 5 meses de idade. A gente via que quando ele ia na bodega, o pai dele levava uns 2 dias no papo, era comprar doce, e a gente sente muito, porque é umas crianças, né, já, futuro tudo pela frente. Inclusive, no outro sábado passado, nós estávamos lá apitando o campeonato de Santa Brasil, eles estavam disputando o campeonato, com um gênero bem diferente dos cabeças mais velhos. Então, quero deixar registrado e deixar as condolências para a Lourdes, para vocês que são parentes, e os sentimentos. E a hora que viu o Flávio, puder vir dar um abraço, e diz que a vida segue, é difícil, mas a vida segue. Obrigado. Obrigado, vereador. Na continuação, o próximo vereador, por uma discussão, Nelson Valentim Severino. Passa aqui, fica à vontade. Cumprimentar o vereadores, o vereador Travado, cumprimentar a Lucilene, o Mimael, secretário da casa, o seu Eder, assessor de imprensa, a minha esposa Fátima, a Juruna, o ex-secretário de Lano, assim, uma parceria aqui, muita falta aqui, mas não passa nada. E o presidente da SDE, o senhor Alessandro, eu uso a tribuna hoje, sempre que nós temos mais uma imprensa instalando no Saltinho, um programa de montagem de sofá, eu conversando com ele hoje, ele falou que eles começaram em São Bernardino, acho que ele fazia conhecimento da Uruguai, com 3 ou 4 funcionários, eles estavam com 40. Né? E colocamos à disposição, né, nós, os vereadores também, o prefeito, eles nos pediram que nós ajudássemos um baracão, enquanto eles estão aqui no prédio do Paz, né? A ideia deles é um baracão. Então, mais uma vez está instalando, pequena, mas vai gerando emprego. Melhor de 2 ou 3 pequenas, gerando emprego, uma grande via quebrar, acho que é por aí. Tudo começa lá embaixo, né? Não adianta querer começar lá em cima, porque a casa é começar lá embaixo. Eu quero também comentar alguma coisa sobre a aprovação do legislativo, do prefeito, vice-prefeito, secretário, diretores. Pela primeira vez não foi aumentado o salário do vereador, né? Foi colocado no IPC em si. Acho que é super importante. A gente vê outras câmaras de vereadores aí aumentando o salário. Eu acho que nós fizemos uma coisa boa aqui, uma coisa certa.
certamente vai sobrar mais dinheiro para ser aplicado, né? Eu comentava esse dia aqui com os vereadores, e escutando agora aí o nosso vereador Nilson, comentando das patrulhas. E aí tem um dedo de todos os vereadores, né? O vereador Lauro, mais vereadores aí que ajudaram para nós implantar as patrulhas. E fazia anos, né? Desde o primeiro prefeito que veio implantar, ele não tinha comissão. Não foi por falta de vontade, mas sim por falta de comissão, né? Então foi implantada agora, com a ajuda do vereador da oposição, né? Ele é sócio, ajudaram muito. E o que eu quero dizer com isso? Comentando semana passada, na última sessão, o vereador Bravo não estava, o vereador Antônio Cornélio não estava, de nós entramos num período eleitoral, de nós não ficamos criticando, não falando mal do outro vereador, principalmente os vereadores, porque o vereador, dá para se dizer assim, que é aquele que toma a primeira pedrada. E eu lembro quantas e quantas vezes de nós sair, às vezes em Florianópolis aconteceu, que é o secretário de Ivan aqui, né, que nos ajudou muito, né? De eu ligar para ele pegar o carro e levar a gente para Chapecó, levar para São Lourenço, né, Ivan? Acho que você não esquece disso. Então, o vereador não vê salário, você sabe disso. A gente sabe que não sobra salário. Eu estou aí há 60 dias, mas já tenho 3 vezes para essa casa, e sei que não sobra dinheiro de salário do vereador. Então, a importância de nós ir para uma campanha sem ataque, em cima de uma proposta, eu comentava um pouco dia, todos os prefeitos vão elaborar um plano de governo, depois não conseguem fazer nem 50%, mas isso é normal, em todos os municípios assim, pode ter certeza disso. Se eles prometerem lá 100%, ela vai fazer 30%, até porque talvez a vontade de fazer não tem dinheiro. Né? Nós sabemos da sua Saltinho, esses que passaram, esses que estão aí, aqueles que vão vir, vai ser diferente. Eu também queria alertar, nós tivemos um problema da nossa presidente Dilma, e eu faço isso hoje, porque nós sabemos de 2 ministros que já tinham caído, né? O Homero Jucá, e mais um ministro que não lembro o nome. E hoje caiu mais um ministro, né? Se chama Henrique Duarte Alves. Pediu demissão. Ou seja, ele é acusado de receber dinheiro. Ontem, quem é Assembleia Nacional viu, o nosso vice-presidente também, desde 88, ele recebe, ele e o Aécio Mendes. Então é importante eu colocar aqui, né, que todos os partidos estão envolvidos, não adianta estar catando o PP, o PSD, o PSD, todos os partidos estão envolvidos. Vai todos eles. Então eu queria o seguinte, nós como companheiro, a maioria aqui, agricultor, né? Mas todos, né? Nós estamos fazendo a campanha assim, uma proposta, sem atacar ninguém. A gente passou por essa casa 3 vezes, tem companheiros aqui que não tiveram, né? O caso do vereador Nilson, o vereador Alceu, e o Clóvis é a mandadora aqui, né, Clóvis? Então a gente pede a vocês aí que tudo nós temos um problema, temos nossos defeitos, mas eu gostaria sim que assim, nós fizéssemos uma parceria. Que o nosso município fosse bem, né? Eu acho que é bom morar aqui no Saltinho. A população gosta do município de Saltinho. Então, o importante é nós, como eu falei, né? Pensar um pouco também no amigo, né? Obrigado, senhor. Obrigado, vereador. Próximo vereador, professor Clóvis Comunel. Permite daqui, cumprimentar os presidentes, os vereadores, os funcionários, o Alexandre, presidente da STF, o Gilvan, que é o culpado, meus amigos Jotô, da esposa Severino, o Éder aí que trabalha com nós aí na Câmara Municipal. Iniciando minha palavra, eu quero deixar de recado que eu pedi uma cópia da ata de hoje, senhor presidente. Está nos arquivos da Câmara, a gente necessita da cópia daquela ata. E desejar também mandar os parabéns aqui para o Pico, certinho lá, então, na conquista aí. Eu sei que é um mérito da empresa deles e a empresa tem que se expandir, tem que o Gilvan também trabalhou naquela empresa e eu acho que a empresa não sobrevive só para o nosso município, tem que vender seus produtos nos municípios vizinhos, talvez no estado vizinho, para poder ter uma fonte de renda e ampliar as suas atividades.
Então a gente deixa o reconhecimento aí ao Pico, que teve, o Serginho, que teve esse reconhecimento aí das suas atividades. Eu lembro que ele, o município desde 2005 aí, sempre ajudou, contribuiu, terraplanagem, passou por essa casa, doação de refrigeração, não estou recordando bem, mas o município ajudou. Então a empresa está ali, está funcionando, e a gente deseja que eles tenham um grande sucesso. Eu quero deixar uma colocação na empresa, presidente. A gente quer deixar um reconhecimento ao trabalho do policial, aí, Marcelo Barreto, pelo trabalho que fez e está fazendo no nosso município. Às vezes por isso não contenta todo mundo, mas ele então já esteve no vídeo, quem acessa o site, teve aí uma reportagem dele, que socorreu um carreteiro que não ficou aqui em cima, ele veio primeiro a prestação do serviço. E a gente também, quando necessita do trabalho da polícia, a gente sempre procura ele e sempre está nos atendendo nos ocorrências aí. E quando eu sempre precisei, ele sempre estava disposto. Falar um pouquinho a respeito do projeto que o vereador estava comentando, pessoal. O projeto de alienação de bens. Em 2014, quando entrou para essa casa, um projeto foi aprovado em 2015, a venda de umas máquinas, bens e serviços no nosso município. E desde aquela época a gente se colocou ao contrário, devido a umas situações que teve aí, inclusive com uma máquina que está nesse novo projeto aqui, uma patrola 140, então onde tinha um telefone. Mas os demais colegas achavam que seria interessante vender e a gente acabou sendo aprovado o projeto. Logo em seguida a gente fez um requerimento pedindo quanto que foi arrecadado com aquele leilão. Infelizmente, até hoje não tivemos notícia de quanto foi arrecadado pelo leilão, por quanto que foi vendido aquelas máquinas, tendo visto que esse requerimento nunca chegou ao conhecimento. Mas dizer também que eu acho uma máquina muito estranha essa que está sendo vendida da patrulha agrícola, porque quando o prefeito passa por uma entidade, um equipamento, eu acho que para ele retirar, ele tem que ter o documento da associação. Infelizmente não está anexado o projeto, não sei se isso aconteceu, se a associação está devolvendo, não quer mais esse bem para a associação, porque a partir do momento que se faz uma concessão do uso, o bem já não é mais do município, ele apenas fica registrado no patrimônio, mas é feito uma doação para a entidade. E para retirar de volta, a associação tem que estar fazendo uma ata para que o município tenha de volta. Então, nesse sentido, eu quero dizer que eu não tenho recordado o valor que foi gasto nessa máquina, novembro, dezembro do ano passado, não é verdade. Mas espero que não seja maior que o valor que está para dentro. Porque daí a gente vai debater profundamente essa questão aí, porque eu acho uma falta de respeito até com o dinheiro público, reformar uma máquina em novembro, utilizar aí 2, 3 meses e gastar às vezes numa reforma um valor mais do que estão vendendo agora. Então tem que ser bem analisado, se pode adotar, se não concordar, se eu não concordar, se eu não ia concordar, porque tem muitos bens aqui que às vezes podem ser úteis para o município ainda. Questão de carro, nós tínhamos uma dificuldade enorme de veículos, aqui tem bastante veículos que de 2008, 2009, estão em perfeitas condições e pode ser utilizado. Às vezes, se não tem muita utilidade, pode ser deixado no barracão, lá guardado, tem espaço para guardar hoje, fazendo manutenção, quem sabe futuramente pode ser bem aplicado. Também eu recordo que o vereador Nelson, talvez não na última, na penúltima sessão, o vereador Nelson colocou que dentro dos próximos dias eu estaria recebendo a relação das famílias que foram beneficiadas no bairro Estrada Alta, né, vereador Nelson? E a gente está aguardando, então, já se passou praticamente uns 60 dias aí do requerimento, o senhor me garantiu que esse requerimento seria, e a gente cobre então, todo ele do governo, Nelson, que é feito de caminho. Eu acho que as pessoas que foram beneficiadas, certamente modificaram, tiraram suas casas da rua, tiraram, está ali, que vocês, pessoas que já tiraram. Então, eu acho que porque não está passando para nós, primeiro quero dizer a questão da Jéssica ali, na instalação lá, da patrulha, como ela está quebrando, sabe, você que teve elétrico, sabe, quebrou. O montante é grande. Então, foi o que eles conversaram, pessoal, o presidente, o pessoal, não adianta ficar com a máquina assim. Não é que ela não consegue trabalhar. Ela
vira despesa. Então talvez seria melhor nós vender essa reta, né? E vender esses outros, e também comprar uma máquina nova, que vender as outras duas patrulhas. E a questão do requerimento, Tomás, tu tem razão. Eu conversei com o prefeito, porque tem visto saída do secretário, de nada, atrasou um pouco, mas logo vocês não têm bolsa aqui, né? A resposta para vocês. Obrigado. Um pouquinho a respeito dessa alienação, quando nós voltamos a vez passada a venda das outras máquinas, o principal objetivo é a construção de uma quadra, não vai se de alta uma quadra, alguma coisa nesse sentido, né? E a gente ficou um pouco sentido, porque até o momento, então, essa quadra ainda não saiu, as ruas estão sendo feitas, mas a população queria essa quadra no bairro Estradial e a gente tem que esperar que, dentro da medida do possível, isso também seja cumprido. Era isso, minha colocação. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, por inscrição, Antônio Comunhão. Retiro. Retira. Na sequência, próximo vereador, por inscrição, Braulio Casagrande. Retira, galera. Retira. Vereador. Inscrito. Encerramos a nossa sessão de hoje. Agradeço os seus vereadores, da casa, que estão presentes, de outra específica, com três secretários dessa casa, com 5% CDL, até mais, que